Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 27, e nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. O Salmo 27, a partir do versículo 7. Que você tenha a sua mente, o seu coração, a sua atenção, o seu foco totalmente voltados para a ministração da palavra de Deus, amém? Que o Senhor Deus encontre no teu coração um solo espiritualmente fértil, um coração sedento pela palavra de Deus. Que o Senhor Deus encontre no teu coração humildade para receber a palavra do Senhor, amém? Diz assim, Davi que era rei, Davi que era profeta, Davi que era músico, Davi que era pastor de ovelhas, que compôs esse cântico, porque os salmos eram cânticos, e ele diz assim a partir do versículo 7, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me, a você, ó meu coração, ele diz, ele está falando consigo mesmo, né? A você, ó meu coração, ele diz, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu auxílio. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois contra mim se levantam testemunhas falsas, que respiram violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Palavra de Deus ao nosso coração, amém, meus amados? O Salmo 27 de Davi nos mostra dois momentos. O primeiro, um momento de confiança, que ele expressa nos versículos 1 ao 6, que eu preguei hoje pela manhã. Então, se você quer saber o que Davi, ou o que Deus nos ensina através de Davi, na primeira parte desse salmo, você vai lá na página da Viver, no YouTube, e lá está a mensagem que ministrei nesta manhã, baseado na primeira parte desse salmo 27. E na segunda parte desse salmo, dos versículos 7 ao 14, nós temos Davi agora no momento de clamor a Deus, que ele clama ao Senhor. Então Davi nos revela uma verdade profunda, que mesmo aquela pessoa que tem fé no Senhor, tem confiança no Senhor, essa pessoa também enfrenta momentos de angústia, de espera e de silêncio do Senhor, quando nós não estamos ouvindo a voz dEle, o que não significa que o Senhor esteja inoperante, ou que Ele nos entregou a própria sorte. Isso é uma grande verdade. Os que têm fé em Deus, os que creem em Cristo, passam por lutas, passam por dificuldades. E quem sabe você esteja se identificando com Davi nesse momento. Davi era um homem que cria em Deus de uma forma tremenda. Davi, ele tinha uma sensibilidade espiritual para coisas que homens do seu tempo não tinham. Davi, ele projetou um templo novo para o Senhor. Davi, ele impulsionou os louvores e a adoração no templo. Davi deu novas atribuições aos levitas, como os cânticos e a adoração ao Senhor. Ele tinha um coração entregue a Deus, um coração que amava o Senhor, amava a presença do Senhor, que tinha prazer na casa do Senhor. Mas isso não livrava Davi das aflições, das perseguições, das ameaças. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, Ele promete a sua paz, eis que vos deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
Mas Jesus não está por isso prometendo facilidades, porque o Evangelho de Cristo não é uma vida de facilidades. Ao mesmo tempo que Jesus ele diz, eu vos dou a minha paz, ao mesmo tempo ele diz, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então vejo que Jesus ele não promete um evangelho de facilidades. Enfrentamos adversários, inimigos da nossa fé, enfrentamos as lutas diárias. Então, o que aprendemos nesse salmo é isso, que mesmo alguém que seja piedoso, alguém que ama a Deus, não está livre de enfrentar as angústias humanas. Nesse segundo momento do salmo, nos versículos 7 ao 14, vemos um homem que não esconde a sua fraqueza, que não esconde a sua vulnerabilidade, que não esconde a sua humanidade. Davi, ele não se apresenta como um super crente ou como um super homem, mas como um homem de fé, que ao mesmo tempo que tem fé, sofre as angústias próprias da humanidade. Ele não esconde a sua fraqueza, mas ele transforma a sua fraqueza em oração, em busca, em clamor, e sustenta a sua alma com esperança em Deus. Então, esta segunda parte do salmo, Deus nos ensina através de Davi que a fé não é ausência de luta, que a fé não é ausência das adversidades que enfrentamos, mas é a forma como nos posicionamos em oração diante de Deus. Nos mostra que a fé nele é a decisão de buscá-lo, mesmo quando o coração está aflito. E não o contrário, como algumas pessoas fazem. Quando estão em aflição, deixam de buscar a Deus, deixam de buscar ao Senhor. E quando mais deveriam, deixam de buscar a Deus. Quando estamos em aflição, devemos nos apresentar diante do Senhor, para buscá-lo, para buscar nele o que precisamos para enfrentar aquela situação adversa que estamos enfrentando. Então Deus através de Davi nos revela alguns fundamentos de uma fé inabalável. A primeira lição que aprendemos a respeito da fé é que a verdadeira fé é uma fé que ora a Deus em meio à angústia. Vejamos de novo os versículos 7 ao 9. Ele diz assim para Deus: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A você o meu coração, ele diz, busque a minha face. Como que se ele está dizendo, Senhor, eu posso ouvir o Senhor me chamando, eu posso ouvir o Senhor me desafiando, eu posso ouvir o Senhor me encorajando, busque a minha face. E então ele responde à voz de Deus: a tua face, Senhor, buscarei. Então ele pede para Deus: não esconda de mim a tua face, e não rejeites com ira o teu servo. Veja, Davi, ele não esconde a sua dor, ao contrário, ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor, ele insiste com o Senhor. E aí eu me lembro das palavras de Jesus, quando ele nos incentiva a orar, quando ele nos incentiva a perseverar em oração, quando o Senhor Jesus nos incentiva a não desistir na nossa busca, no nosso clamor a Deus, quando o Senhor Jesus ele diz: aquele que pede, encontra, aquele que pede, busca, aquele que pede, encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Jesus, com essas palavras, está nos ensinando a termos uma oração que não desiste, uma oração que não entrega os pontos, um coração que não olha para trás, que busca a Deus incessantemente. A fé verdadeira não é fria, ela não é distante, ela é intensa, ela é sincera, ela busca a Deus, ela não desiste. A verdadeira fé, ela não é silenciosa diante da dor, ao contrário, ela clama ao Senhor, ela ora ao Senhor. Então ele pede, Davi ele pede: ouve, Senhor.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, responde-me, ó Pai. Ele busca a face, ele busca a presença de Deus e não apenas soluções. Essa é a grande diferença entre aquele que tem uma fé madura e uma fé frágil, quem tem uma fé crescida e uma fé infantil. E aí você vai dizer: mas pastor, Jesus ele disse que se não formos como criança não herdaremos o reino dos céus. Não é nesse sentido de você ser um crente infantil, de você ter uma fé infantil, que você deve ser como criança. Temos que ser como criança no coração, no sentido da simplicidade de uma criança, no sentido da humildade de uma criança, no sentido da fé de uma criança, porque a criança crê em tudo que você fala. Devemos ser como crianças nesse sentido, mas em outro sentido, devemos ser crentes adultos, na maturidade cristã, devemos crescer. Por isso que Pedro lhe diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É por isso que Paulo ele diz aos coríntios: olha, eu quis dar a vocês um alimento mais sólido, mas vocês são como crianças. A mesma coisa diz o autor aos Hebreus no capítulo 5. Olha, já era para vocês serem mestres da palavra de Deus, pelo tempo decorrido de conversão, pelo tempo que vocês se batizaram, já era para vocês estarem ensinando os outros, abrindo a Bíblia e ensinando e aconselhando, mas vocês ainda são crianças, eu tenho que dar leite para vocês. Então, em certo sentido, precisamos ser como crianças, para entrar no reino. A simplicidade, a humildade, na fé, devemos ser como crianças, no sentido de credulidade. Mas em outro sentido, não podemos ser crianças espirituais, devemos crescer, devemos amadurecer. A nossa fé deve ser uma fé amadurecida, justamente pelas lutas que enfrentamos. Como Pedro escreve na sua primeira epístola, quando ele diz que a fé, ela é como ouro que é provado pelo fogo. Sempre quando você enfrenta uma luta, uma provação, uma tribulação, a sua fé está sendo provada para ser aprovada. O ouro que nós usamos, como esse que está aqui na minha mão, ele passou pelo fogo. Ele não estava bonito desse jeito aqui. Ele saiu da terra, todo lameado, bruto. Ele teve que ser refinado, para ficar bonito para o uso. Assim é a nossa fé. Ela tem que ser uma fé refinada e provada pelo fogo das tribulações, das provações e tentações. E não há nenhum crente, impossível, um crente que se converteu, que não passe por tentação, provação, tribulação. Uma hora ou outra isso vai acontecer. E nesses momentos a nossa fé é provada, para ser aprovada. Então o Davi, ele não está buscando apenas soluções. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o crente que ainda é um bebê espiritual, ele está querendo apenas solução, ele não está querendo a bênção de Deus, a presença de Deus, a face de Deus. Ele está querendo um Deus que resolva os seus problemas. Como muitas vezes, quando muitas vezes Deus está dizendo para a pessoa: olha, você quer que eu resolva o seu problema? Então você primeiro precisa fazer isso. Primeiro você precisa se consertar o altar do teu coração. Primeiro você precisa perdoar. Primeiro você precisa se consertar com a pessoa, para que eu possa começar a agir na tua vida. Mesmo temendo a rejeição, Davi, ele continua orando, ele continua crendo. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Então as lições que extraímos desses dois versículos é que a fé em Deus, muitas vezes ela vai coexistir com o medo. Eu falava sobre o medo hoje aqui pela manhã, que os crentes gostam de demonizar o medo. É verdade que o medo, que é uma emoção puramente humana, pode ser usada pelo diabo, sim. Mas o medo, ele não é necessariamente maligno. O medo é um mecanismo de defesa do nosso organismo, que nós sentimos quando percebemos uma ameaça. Então o nosso organismo, o nosso cérebro, ele prepara o nosso corpo para reagir quando estamos com medo. Imagine você num safari na África, aparece um leão, e o cara que estava te guiando foi embora, deixou você sozinho lá. Aí aparece um leão.
no meio do safari, de uma savana africana. O que você vai dizer para o leão? Você vai dizer para ele: a paz do Senhor? A paz do Senhor, leãozinho. Você vai procurar algo, você vai fazer alguma coisa para fugir. O que vai acontecer? Nesse momento, o teu cérebro ele vai começar a produzir adrenalina, cortisol, porque você está com medo, há um perigo real ali. Então o seu organismo se prepara para fugir, lutar ou se esconder. Você precisa ter uma reação frente àquela ameaça que é real. Então você sente medo, porque se você não sente medo nunca, você vai dar a paz do Senhor para o leão. Você não vai frear quando você estiver fazendo uma curva. Você não vai se proteger. Uma pessoa que não sente medo nunca é alguém que vive em perigo. Certo? Agora, é verdade que o medo, ele pode ser resultado de um perigo que é coisa da nossa cabeça. É um perigo imaginário, não existe. Muita gente está sofrendo aí por ameaças que são coisas da cabeça dela. A ameaça não é real. É coisa que ela está inventando, alguma coisa que até disseram para ela, que não é verdadeiro. Quanta gente com medo de Deus, por coisas que Deus não condena. E aquilo que é pecado, a pessoa não está vendo que é pecado. E aquilo que não é pecado, a pessoa acha que é pecado. Então, o medo, ele não pode ser demonizado, mas ele pode sim ser usado pelo diabo. Deus pode usar qualquer uma das nossas emoções, se a gente não tomar cuidado, até a nossa alegria. Quando você recebe uma vitória, o diabo pode botar na tua cabeça que você não precisa mais de Deus, porque agora você já está na bênção. Então, a gente tem que entender que a nossa vida com Deus não pode ser modulada pelas nossas emoções, nem quando estamos alegres, nem quando estamos em êxtase, nem quando estamos tristes, angustiados ou com medo. A nossa fé não pode ter nada a ver com nenhuma dessas emoções, boas ou ruins, porque fé é aquilo que acontece no nosso espírito. A fé, ela não pode depender das circunstâncias. A fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, é você crer naquilo que não existe, naquilo que não existe não, é você crer naquilo que você não vê, que existe mas você não vê. Isso é fé. Crer naquilo que não existe é outra coisa, né? É fanatismo. Fé é você crer naquilo que você não pode ver, mas que existe, é real. Nós nunca vemos o céu, mas nós cremos. Nós não estamos vendo os anjos aqui, mas eles estão aqui. Nós não podemos ver o Espírito Santo, mas o percebemos. Fé. Amém? Alguém vai dizer que o ar não existe? Que o oxigênio não existe? Alguém vai dizer isso? Você não vê o oxigênio, você não vê o ar, mas ele está aqui presente entre nós, como a presença de Deus está aqui. Então, a fé em Deus, ela não elimina o medo, às vezes coexiste com o medo. O medo pode paralisar a fé? Pode. Ele pode. Vai depender de como você crê em Deus. Porque você pode estar com medo de uma situação, mas crendo em Deus. E aí é quando a fé, ela supera o medo. Mesmo com o medo estando presente, você está crendo no Senhor. Então, a fé, ela controla o medo. Ela tem o medo sob o controle. E em segundo lugar, o que nós aprendemos com Davi, neste Salmo 27, sobre a fé, é que a fé verdadeira em Deus, ela continua confiando no Senhor, no seu amor, nas suas promessas, no seu cuidado, mesmo quando tudo parece incerto. Uma das palavras mais comoventes de Davi nos Salmos é esta, que encontramos a partir do versículo 10, quando ele diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Dos relacionamentos mais importantes que nós temos na nossa experiência humana, é o relacionamento que temos com os nossos pais. De todos os relacionamentos,
dos mais importantes é o relacionamento que temos com os nossos pais. Não é o relacionamento com maior intimidade, porque nada supera o relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal é o relacionamento mais íntimo que você vai ter com alguém. Mas o relacionamento mais importante é o relacionamento com seus pais. Porque os pais são o primeiro e o maior modelo social que você teve na sua vida, com que você aprendeu coisas boas e ruins. E nem todos os lares são lares onde o ambiente é sadio. Nem todos os lares são lares onde os pais proporcionam para os filhos segurança emocional, segurança psicológica, segurança espiritual. Muitos adultos hoje cresceram em lares onde não havia segurança. Podia haver comida, podia haver roupa, mas não havia afeto, não havia amor, não havia carinho. Talvez havia um excesso de autoritarismo, ou um excesso de permissividade, que é o contrário, ou a junção das duas coisas, ou melhor, nenhuma nem outra coisa, a negligência, um total abandono. Pessoas que crescem em ambientes assim, bem possivelmente levarão para a vida adulta alguns transtornos, que depois são observados facilmente na vida adulta. Seja ansiedade, seja problemas de ordem social, seja problemas de depressão, ou irritabilidade, falta de autocontrole, não saber lidar com os conflitos, não saber lidar com as frustrações, baixa resistência à frustração, e assim por diante. Há pessoas que a relação com os pais foi uma relação conflituosa, uma relação difícil. E essas pessoas, quando elas se convertem na vida adulta, elas precisam tomar consciência disso. E precisam perdoar esses pais. Ter o perdão no coração. Porque talvez os pais fizeram o que eles sabiam fazer. Talvez eles também não foram ensinados. Talvez estavam também reproduzindo o que eles aprenderam lá atrás. Então você precisa, se cresceu num lar assim, quebrar o ciclo. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, eu não ia falar sobre isso. Mas já que estou falando, agora vai. Recebe aí de Deus. Você precisa quebrar o ciclo. O meu pai era grosso, a minha mãe era autoritária, eu não posso ser isso. Meu pai enganava, minha mãe mentia, eu não posso fazer isso mais. Os meus pais não davam afeto, não davam carinho, nunca me disseram te amo, nunca me deram um abraço. Eu não posso reproduzir isso. Os meus pais faziam tudo por mim, não colocavam limites, davam todos os brinquedos que eu queria, nunca me disseram não. E agora quando alguém me diz não, quando a vida diz não, eu me desfaço emocionalmente. Eu não posso mais admitir isso. Eu tenho que aprender que a vida tem limites, a vida tem regras, a vida social nos impõe limites. Eu não posso dizer tudo o que eu penso. A vida não, o mundo, o universo não gira ao meu redor. Então você precisa quebrar o ciclo e permitir que o Evangelho produza uma transformação na sua mente, no seu coração, nos comportamentos aprendidos. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois contra mim se levantam testemunhas falsas que respiram violência. Davi, ele está reconhecendo a possibilidade de perdas profundas. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, ainda que alguém importante da minha casa, da minha família parta para a glória, ainda que eu sofra lutos difíceis, ainda que pior me aconteça, o Senhor me acolherá.
ele está declarando que ele confia em Deus, que ele confia no Senhor, que ele pode perder tudo, ele pode perder as coisas mais importantes dessa vida, mas ele não perderá o Senhor. Conta-se uma história de uma senhora na Segunda Guerra Mundial, cuja casa foi bombardeada pelos alemães na Inglaterra, e o capelão do exército foi ali então aconselhar aquela mulher, ouvir aquela mulher, dar acolhimento a ela. E então ele chegou àquela mulher e disse: eu sinto muito, lamento pela sua perda. Ela perdeu a sua casa, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos no bombardeio. E então o capelão disse: eu lamento, minha senhora, que você tenha perdido tudo. E ela disse para aquele homem de Deus: não, meu Senhor, eu não perdi tudo, porque eu ainda tenho Jesus. O Senhor me acolherá, o Senhor me ajudará. É assim que você vê Jesus? É assim que você vê Deus? Como o seu bem mais precioso, como nós cantamos aqui nessa noite. Nós cantamos aqui que o Senhor é o nosso bem. Você disse isso para Ele: o Senhor é o meu bem mais precioso. Você crê no que você cantou, ou foram apenas palavras soltas ao vento? Davi reconhece a possibilidade de perdas profundas, até o abandono familiar, mas também declara a confiança no Deus que ele crê. Davi entende que as pessoas podem falhar, as pessoas podem nos trair, mas Deus não. Ele sabe que encontrará acolhimento em Deus. Ele fala do capricho dos adversários, ele fala dos inimigos, ele fala de testemunhas falsas. Davi está dizendo: olha, tem gente que não gosta de mim. Eu falei sobre isso nesta manhã. Tem gente que não gosta da gente, não é verdade? Não tem gente que não gosta de você? Porque tem gente que não gosta de você, isso torna você uma pessoa ruim? Não, de forma alguma. O fato de ter gente que não gosta de você não significa que você seja uma pessoa ruim. Meus irmãos, nem Jesus teve unanimidade, não é verdade? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Jesus, ele desagradou a multidão. Jesus desagradou os fariseus, os saduceus, os herodianos, os sacerdotes. Jesus desagradou até os discípulos dele. Jesus, ele frustrou muita gente. As pessoas tinham expectativas erradas a respeito dele. E aí vai querer você que todo mundo aceite você? Vai querer você agradar todo mundo? Você não vai conseguir. Esse é o problema daquela pessoa que quer agradar todo mundo. Ele não consegue dizer não para ninguém, ele quer dizer sim para todo mundo. Se você quer dizer sim para todo mundo, meu caro, você vai sofrer, você vai sucumbir, você vai adoecer emocionalmente. Se você não tem uma agenda, você será a agenda de todo mundo. E isso é humanamente impossível. Aprenda a dizer não. Aprenda a colocar limites. Ajude, tenha um coração generoso, estenda as mãos a quem precisa, mas você não vai conseguir salvar o mundo. Você não vai conseguir dizer sim para todo mundo. E às vezes a pessoa ela quer dizer sim para todo mundo, não é porque ela tem um coração generoso, porque ela tem uma carência emocional, uma necessidade de ser aceito pelas pessoas. Ela não quer ser rejeitada por ninguém. Será que você conhece alguém assim? Então, ao sair daqui, você manda uma mensagem para essa pessoa, manda ela ouvir essa mensagem. Ok? O que eu quero dizer com isso? Que nós não vamos agradar todo mundo, irmãos. E nem todo mundo vai nos agradar. As pessoas vão nos frustrar. As pessoas vão nos entristecer. Você tem que saber lidar com isso. Que tem gente que vai caminhar do seu lado por um tempo, depois essas pessoas vão te deixar. Por N motivos. Pelas circunstâncias naturais da vida, ou porque a pessoa desgostou de você. Você vai morrer por causa disso? Quantas pessoas que você ajudou, você estendeu a mão, você amparou,
e depois a pessoa saiu falando mal de você. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? É um dos sentimentos mais tristes que nós podemos sentir, né? O gosto amargo da ingratidão. Nós pastores, com certa frequência, sentimos isso. É uma das maiores dores do ministério pastoral, é a dor da ingratidão. Pessoas que você ajuda, que você aconselha. Tem irmão da igreja que a gente nunca visitou, mas você vai na casa da outra pessoa lá, você visita uma, duas vezes pela necessidade. Aí essa mesma pessoa que você visitou tantas vezes, que você acolheu, que você aconselhou, que você ouviu, deu o ombro para a pessoa enxugar as lágrimas, aí essa pessoa sai falando mal da gente. Como que a gente se sente? A gente se sente mal, porque você ajudou alguém e a pessoa pagou com ingratidão. Mas aí a gente se lembra de Jesus, porque Ele é o Senhor da obra. Ora, se fizeram isso com o mestre, não farão isso com os servos? Ou o Senhor não nos alertou que nós passaríamos por isso? Ele nos alertou. Então, se você quer trabalhar na obra de Deus, a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações. E mesmo que você não seja um pastor, um obreiro, na nossa vida acontece isso. Na nossa vida familiar, na vida profissional, no ambiente de trabalho, amigos que desgostam da gente. Nós não podemos perder a fé em Deus por causa dos outros, e é nesse ponto que eu quero chegar. Porque tem gente que desgosta de Deus, descrê em Deus, porque está passando por problema em relacionamentos, porque está frustrado com as pessoas, aí deixa de buscar a Deus por causa disso. Olha só o contexto que Davi escreveu esse salmo. Um contexto de perigo, de ameaça, de inimigos. O que ele estava fazendo? Ele estava buscando Deus mais ainda, estava buscando o Senhor mais ainda. E no meio disso tudo ele pede: Senhor, ensina-me o teu caminho. Porque quando você está enfrentando inimigos, você tem que buscar o caminho de Deus, para que você não lute com as armas das trevas, com as armas do pecado. Você tem que enfrentar inimigos com as armas de Deus, porque o nosso maior inimigo, os nossos maiores inimigos não são pessoas, são os demônios, é o diabo, Satanás. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os demônios, é contra os principados, as potestades do ar. A nossa luta é contra eles. Então Davi, ele não pede uma vida fácil, mas ele clama por um caminho seguro, para que ele não faça algo de errado no meio da crise que ele estava enfrentando. Então é isso, meus irmãos, que nós temos que pedir para Deus: Senhor, ensina-me o teu caminho, quando estamos enfrentando uma crise. Porque quando estamos enfrentando uma crise, naturalmente ficamos emocionalmente abalados. Um desemprego, uma enfermidade, uma doença, uma traição, um luto, uma grande decepção. E aí a nossa mente, os nossos pensamentos ficam embaralhados, as nossas emoções ficam um turbilhão aqui dentro, uma mistura de emoções. E às vezes surge o desejo de vingança, o desejo de chutar, jogar tudo para o alto, e ao mesmo tempo de fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos de equilíbrio, de sobriedade no meio da crise. É o que Davi está dizendo: Senhor, ensina-me o teu caminho, não me deixa fazer uma bobagem, não me deixa fazer algo que vai contrariar a vontade do Senhor, não me deixa fazer algo que vai piorar a minha situação. Ensina-me o teu caminho. A fé madura não depende das circunstâncias e nem das pessoas, mas ela se firma no caráter de Deus. E em terceiro e último lugar, a fé que espera com perseverança é a fé verdadeira no Senhor. A fé verdadeira no Senhor, ela espera com perseverança e confiança no tempo do agir de Deus. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 13:
13 e 14, que são os últimos versículos desse salmo. Apesar disso, diz Davi, apesar disso o que ele fala nos versículos 10 e 12, ou seja, apesar das adversidades, das lutas, dos obstáculos, das tribulações, das tentações, das provações, das aflições, das oposições, dos inimigos, apesar disso tudo, essa certeza eu tenho. Você tem essa certeza? Você pode dizer como Davi: essa certeza eu tenho. Aí ele vai falar da esperança. Verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere, aí ele fala para ele mesmo, ele está fazendo um apelo. Você já fez um apelo para você mesmo? Você já fez um apelo para você mesmo? Ele está fazendo um apelo para ele mesmo. Espere pelo Senhor. Davi, seja forte e corajoso. Davi, e aí ele repete: espere pelo Senhor. Essa certeza eu tenho. Ele está unindo a fé à esperança. A esperança à fé. A fé crê naquilo que não se pode ver. E a esperança olha com otimismo o futuro. Mas esta fé e a esperança tem um fundamento. Porque até o incrédulo pode ter fé e esperança, mas qual que é a fé? Quais são os fundamentos da fé e da esperança de um incrédulo? Pode ser um otimismo humano, pode ser a crença em falsos deuses. Esta fé e essa esperança têm um fundamento, que é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, as suas promessas, o seu poder, a sua realidade. Davi está terminando com uma declaração poderosa: a sua esperança em Deus, a sua esperança no Senhor. Ele crê que ainda haverá a bondade do Senhor. Então ele diz: eu vou esperar isso acontecer. Eu vou esperar, eu tenho fé, eu tenho esperança de que isso acontecerá. Esperar no Senhor, irmãos, não é passividade. Esperar no Senhor é uma confiança ativa. Há situações que enfrentamos que nós não podemos ficar parados, nós temos que agir. Nós temos que ir para a batalha, temos que entrar na arena da vida e lutar as batalhas do Senhor. Mas há circunstâncias que nós temos que esperar e ver o Senhor agir por nós. Eu não sei se o seu maior desafio na sua vida hoje é uma situação para você arregaçar as mangas, entrar na arena, ou se é uma situação que você tem que esperar e olhar e esperar Deus agir. Você tem que buscar a direção de Deus e saber, para que você não haja antes do tempo, ou para que você não cruze os braços quando você devia estar fazendo alguma coisa. Davi crê que ainda haverá a bondade do Senhor, e ele fala consigo mesmo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Será que você não precisa dizer isso para você nessa noite? É a fé em Deus que sustenta o nosso coração. É a fé no Senhor que nos encoraja no tempo da espera. Seja forte e corajoso. Precisamos ser corajosos no Senhor, irmãos. Davi, ou melhor, Paulo, escreveu para Timóteo, o jovem pastor Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Algo estava entristecendo o coração daquele jovem pastor. Algo estava desanimando Timóteo. Algo estava intimidando Timóteo. E o seu mestre Paulo escreve de dentro de uma prisão. Paulo, dentro de uma prisão, está encorajando Timóteo que está solto. Timóteo, seja forte e corajoso.
Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de moderação. Poder, o poder que vem do alto, o poder que vem do Espírito Santo, mas um espírito de amor, porque é o amor que regula o poder, e de moderação, porque a moderação traz equilíbrio entre o poder e o amor. Moderação, sobriedade, equilíbrio no momento da tempestade. Em outras palavras, não é para você arrancar os cabelos, sair correndo, jogar tudo para o alto. Esperar em Deus não é passividade, é confiar ativamente que Ele está agindo em seu favor. Você crê nisso? Diga amém. Diga glória a Deus. Diga eu creio, Senhor. Davi no Salmos 27, versículo 7 ao 14, ele nos mostra um ciclo espiritual poderoso. Primeiro, orar quando o coração está aflito. Segundo, confiar quando tudo nos parece incerto. E terceiro, esperar quando Deus ainda não respondeu, ou quando nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Davi nos ensina que a fé se sustenta nesses três pilares: clamor, confiança e espera. E baseados nisso, quero convidá-lo a se colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Hoje, Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas Deus está procurando pessoas que clamam a Ele com sinceridade e buscam a sua presença. Deus está buscando pessoas que confiam no seu poder, apesar das circunstâncias. Deus está em procura de pessoas que esperam com perseverança, sem desistir, sem olhar para trás. Quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. E eu quero orar por você que se identificou com Davi nessa noite, nesse salmo. Quero orar por você que está enfrentando lutas, adversidades, quem sabe inimigos e ameaças que estão tirando o teu sono, tirando a tua paz. E você sabe que você precisa dessa sobriedade na tua mente, no teu coração, para que você haja de uma forma correta no meio da dor ou do medo ou da incerteza. E eu quero orar por você, porque o Senhor Deus nesta noite, Ele te trará as respostas que você precisa. A partir de hoje Deus passará a agir, não que Ele não estivesse agindo, mas Ele começará a fazer com que você veja o agir dEle, mesmo os pequenos milagres diários. Então venha, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que necessita do agir de Deus, uma circunstância muito específica na tua vida. Nós vamos orar, e eu quero unir a minha fé à sua fé. Eu quero unir o meu coração ao teu coração nesse momento. E o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Ele agirá em seu favor. Eu não sei se aquilo que você precisa buscar em Deus está acontecendo na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, com os teus pais, se no seu trabalho. Não sei se a maior luta está acontecendo dentro de você, porque às vezes a tempestade, irmãos, a tempestade não está ao nosso redor, às vezes a tempestade está dentro da gente, às vezes a tempestade está dentro de nós. Davi, ele era um guerreiro, irmãos. Davi enfrentou Golias. Davi enfrentou inimigos poderosos. Mas uma coisa linda que nós encontramos em Davi é que ele não tinha medo de se mostrar vulnerável. Ele não tinha medo de se mostrar vulnerável. Davi sabia usar um arco e flecha, ele sabia lutar em cima de um cavalo. Davi sabia manejar uma espada. Mas Davi sabia que acima de tudo,
ele dependia não das suas habilidades, ele dependia do poder de Deus. E sendo um homem tão corajoso, tão habilidoso, ele não tinha medo e vergonha de mostrar que ele era humano, que ele sentia medo algumas vezes, que ele sentia angústia algumas vezes, que ele precisava do Senhor, que ele não podia ser, ele não era e não podia ser autossuficiente, que ele precisava do Senhor. Quando olhamos para Davi, é como se nos olhássemos num espelho, nos encontramos em Davi, nos identificamos com Davi, um homem cheio de fé, um homem que amava Deus de todo o seu coração, mas um homem que expressava as suas emoções mais humanas, sem perder a sua fé e a sua confiança em Deus. Então você que está aqui à frente, você está dizendo para Deus, e publicamente, porque você veio à frente: olha, eu sou vulnerável, eu sou humano, sou falho, sou pecador, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu não posso vencer sozinho as minhas batalhas. Você está sendo humilde para reconhecer que você precisa do Senhor. E Jesus, ele disse que aqueles que se humilham serão honrados pelo Senhor. Jesus querido, Pai amado, todas essas pessoas que estão aqui à frente, estão aqui porque, assim como Davi, reconhecem que o Senhor é o Deus delas. Assim como Davi, que cria no Senhor, que amava o Senhor, que confiava no Senhor, essas pessoas também confiam no Senhor, creem no Senhor, amam o Senhor. E assim como Davi, que se mostrou vulnerável, abrindo o seu coração nos salmos da palavra do Senhor, demonstrando e expressando as suas emoções mais humanas, e colocando essas emoções, esses sentimentos na presença do Senhor, assim também esses meus irmãos e irmãs colocam esses sentimentos, apresentam esses sentimentos ao Senhor. Talvez o medo, talvez a angústia, a ansiedade, a preocupação, as incertezas, as dúvidas, as lágrimas que correm pelo rosto, a perturbação da mente e do coração que enfrentam uma crise, Senhor, que não sabem para onde ir, o primeiro passo a ser dado, onde buscar os recursos que precisam para lidar com essa luta, que eu não sei onde é, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece a vida de cada um de nós e nada podemos lhe esconder. O Senhor conhece os nossos de nós. O Senhor conhece as nossas palavras. Antes da gente abrir a nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos dizer. Nada podemos esconder do Senhor. E esses meus irmãos e minhas irmãs trazem ao Senhor agora as suas angústias, as suas lutas, as suas tempestades, os seus dilemas. Pai querido, eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, olhe para esta mulher, para este homem, para este casal, para este jovem, para esta família, para esta mãe, para este pai, para este marido, para essa esposa. Que o Senhor ouça esta oração, que o Senhor receba esta oração nos altos céus, no trono da graça. Que o Senhor receba, meu Deus, este clamor, e o Senhor responda dos altos céus, operando o teu poder, Senhor, para trazer livramento, provisão,
salvação. Que o Senhor haja em favor desses teus filhos, Senhor. Que as obras do inimigo caiam por terra. E que esses teus filhos desfrutem das vitórias do Senhor. E que o Senhor abençoe esses teus filhos e filhas com os teus milagres, com os teus livramentos, com o teu poder, com o teu agir. E sobretudo, meu Deus, que o Senhor traga a esta mente, a este coração, a paz, a sobriedade, a moderação, o equilíbrio, o domínio próprio que precisam, Senhor, a sabedoria necessária, Senhor, quando enfrentamos uma adversidade. Nós precisamos agir com a mente de Cristo, olhar com os olhos de Deus, com as lentes do Senhor. Precisamos que no nosso coração esteja o coração de Jesus, os mesmos sentimentos do Senhor. Pai, nós entregamos tudo o que somos, tudo o que temos em Tuas mãos, nós entregamos a Ti. Entregamos a Ti as nossas lutas, os gigantes que se levantam, os mares revoltos. Entregamos tudo em Tuas mãos, porque o Senhor é aquele que nos faz vencer as nossas batalhas. E o Senhor nunca nos deixa sozinhos. O Senhor prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui à frente, que você fortaleça a sua fé no Senhor. Que as lutas sejam para fazer com que essa fé que você tem em Deus seja uma fé mais madura, mais forte, mais sólida, mais poderosa, mais robusta no Senhor. Que assim seja em nome de Jesus na sua vida. Eu convido você a levantar as suas mãos num sinal de rendição ao Senhor, para que você diga a Ele: Senhor, eu entrego a Ti tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego em Tuas mãos. Com as Tuas palavras, com a sinceridade do teu coração, diga para Ele: Senhor, a minha vida toda é Tua, eu me entrego totalmente ao Senhor. A minha vida pertence a Ti, eu confio em Ti. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre esta mente, venha sobre este coração. Que a paz de Cristo repouse sobre o teu coração, meu irmão e minha irmã. Que a paz que procede do Espírito Santo, o doce Espírito do Senhor, guarde a tua mente, o teu coração, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, abençoado, abençoada pelo Senhor, e creia que o Senhor já está agindo em seu favor, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo.